Olá, dando continuidade, qual a fase da sua empresa? Qual a fase que se encontra a sua empresa? Lembra que a gente falou de 4 itens, tá? 4 itens, 4 dicas. Mas aí vamos tratar da dica número 1, que seria sobrevivência. Primeira fase seria sobrevivência. Então é muito importante quando você monta qualquer empresa que seja, MEI, ME, qualquer sociedade, pequena sociedade, que você se preocupe com a sobrevivência, porque estatisticamente falando, a empresa demora uma faixa de 2 anos para que ela venha se estabelecer no mercado, até mais, até 2, 3 anos às vezes demora. Então é muito importante que a empresa se mantenha funcionando. É muito importante esse sentido, que o empresário, que o empreendedor tente manter a empresa funcionando. Então a gente colocou aqui sobrevivência, né, como sendo o item número 1. A empresa precisa sobreviver. Não tem como ela pensar em crescer se ela não conseguir ultrapassar essa barreira dos primeiros momentos. Fazer a clientela, fazer com que a clientela conheça o seu produto, conheça o seu serviço, e dessa maneira você possa aos poucos fazer a sua carteira, montar a sua carteira de clientes. Quem são os seus clientes? Né? Qual é o ciclo do seu cliente? O cliente, ele compra você por semana, ele compra você por mês, né? Ele compra você mais de um mês, demora mais de um mês para ele voltar a comprar ou não. Quando ele vem a segunda vez, você analisa se ele gostou, o que é que está faltando no atendimento, o que é que está faltando de produtos, o que é que está faltando no serviço para poder melhorar esse atendimento, tá? Então só você rodando, você funcionando, você atendendo o cliente, você tendo o retorno do cliente acerca do que efetivamente você vai precisar fazer para melhorar a sua empresa, é que você terá como ajustar determinadas situações e fazer com que a sua empresa historicamente comece a apresentar um resultado mensal, né? No sentido de você ter uma noção real de quanto você consegue faturar, porque uma coisa é o que você projeta, é o que você planeja, é o que você calcula. Talvez você tenha um resultado mais provável, mais correto, mais próximo do real, se for uma franquia, mas mesmo sendo uma franquia, ainda existem possibilidades de você precisar fazer ajustes, porque a franquia ela é feita em cima de um estudo de mercado e de uma realidade. E em cada cidade que é montada uma franquia tem um mercado diferente e a franquia vai ter que trabalhar em cima desse novo mercado, tá? Então, em regra, esse momento de sobrevivência é o momento inicial da empresa, é o momento de você desenvolver a empresa, tirar ela do papel e começar a execução. Muitas vezes as pessoas dizem, executivo. O nome é executivo, está associado àquela pessoa que executa, que faz acontecer. Então todo empreendedor, todo microempreendedor, ele é um executivo, porque ele faz a coisa acontecer. A empresa dele vai sair do papel e vai entrar de fato no mercado. É a empresa montada, é o funcionário trabalhando, é atendendo o cliente, é recebendo o fornecedor, é negociando o preço, tá? Pagando conta, recebendo. Então eu coloquei aqui alguns itens que de qualquer maneira facilitam um pouco esse entendimento, né? Então eu coloquei sobrevivência, mas sobrevivência a gente está falando de quê? Está falando do básico, do dia a dia de qualquer empresa, qualquer microempresa. Então a gente tem aqui vender, é preciso vender. Todo dia você tem que vender, fazer promoção por um preço que seja legal, que dê uma margem para você, alguns produtos consigam uma boa margem e você consiga vender. Todo dia você tem que vender. Criar mecanismos de venda para que efetivamente você consiga trazer o cliente até a empresa, porque só o cliente vindo até a empresa é que você vai fazer com que ele compre o produto, analise o produto e volte a comprar mais. De repente, às vezes, ele compra até um produto que ele não estava nem tão interessado, mas o atendimento foi bom. Como o atendimento foi bom, ele vai voltar. Por que não voltar, né?
Aí você tem vender, mas tem um detalhe interessante: vender e receber. Veja que eu botei logo abaixo da palavrinha vender a palavra receber, porque é extremamente importante que você consiga receber. Vendeu no cartão de crédito, vendeu à vista. Tem um detalhe interessante: muitas vezes você vai numa loja e você vai no caixa pagar e o funcionário pergunta: vai parcelar? Olha, se você vai fazer a venda no cartão de crédito, tudo bem. A melhor venda que tem para quem está negociando, principalmente para quem está começando, a melhor venda é à vista, é no dinheiro. Porque com dinheiro na mão você roda. Você faz com que efetivamente tenha recurso na mão para comprar mais mercadoria para o estoque e fazer com que a empresa rode, tá? Então, não tendo dinheiro à vista, o cliente, aí você vai cartão. Instrui o funcionário do caixa para que ele não sinalize ao cliente a possibilidade logo de parcelamento. Se o cliente pedir para parcelar, é que você vai lá e parcela, tá? Mas o ideal é que quanto antes você receba esse dinheiro, melhor para você. Porque não adianta você vender e não receber. É na venda, lá naquela venda que você fez, que vai estar o teu custo, vai estar a tua margem de lucro, vai estar todos esses resultados. Então é extremamente importante que você venda, mas que você também consiga receber esse dinheiro da venda, tá bom? E aí você começa a fazer o seu caixa. Porque para que você efetivamente consiga ter o caixa para pagar conta, pagar fornecedor e rodar a empresa, funcionar a empresa, faz necessário que esse seu caixa seja alimentado com recursos da própria empresa. Então a empresa vendeu, recebeu, né? Fechou o ciclo. Enquanto acontece a venda e não tem o recebimento, está em aberto o ciclo. Então vendeu, recebeu, repôs o estoque, bota para girar. Quanto mais a empresa girar, comprando e vendendo mercadoria, alimentando o caixa abastecido, melhor para o empresário, melhor para o empreendedor, tá bom? Aí você tem um itemzinho aqui interessante que eu coloquei de forma bem simples: pagar contas. Por que é importante começar a fechar o ciclo? Para que a empresa pague as contas da empresa. O empresário, quando ele monta uma sociedade, quando ele monta uma empresa, em regra, ele bota o dinheiro dele na sociedade para a empresa começar a funcionar. Mas depois isso tem que parar. Não pode continuar direto. Então ele para. E a empresa, à medida que ela vai vendendo, recebendo, pagando, comprando mercadoria, vendendo novamente, quanto mais isso gira, o que é que vai acontecer? Gera caixa. Então ela tendo recurso no caixa, ela vai começar a pagar o aluguel, ela vai começar a pagar energia, pagar água, pagar funcionário. Porque todo e qualquer empreendimento, ele precisa se libertar do fundador. O fundador, o empreendedor, quem criou a empresa, ele simplesmente monta o negócio e propicia, dá condições que o negócio ande. Então, por mais simples que seja o negócio, é preciso que ande sozinho. O empresário não vai estar colocando todo mês, todo dia, botando o dinheiro dele no bolso lá para pagar a conta. Se ele fizer isso, ele vai estar subsidiando a empresa, ele vai estar custeando a empresa com o dinheiro dele. Então tem alguma coisa errada, porque a empresa tem que dar lucro, ela tem que funcionar sozinha. Se ela não funcionar sozinha, vai chegar um ponto que o empreendedor vai dizer: esse negócio só está me dando prejuízo, eu vou fechar, tá? Então é muito importante esse período de sobrevivência para que você venda, para que você receba e para que você consiga pagar as contas. Por quê? Porque só você pagando as contas, tudo funcionando direitinho, é que você consegue analisar melhor o que você planejou lá atrás. Até que ponto o que você planejou lá atrás, um plano de negócio, está dando certo? Tem coisa que precisa ajustar ou não? Então tem que olhar isso, tem que olhar com calma, tem que analisar. E como é que você vai analisar? Você só analisa se você estiver rodando, se você estiver funcionando. Então funcione a empresa, coloque a empresa para funcionar, tá? Esse item 1, a primeira fase, sobrevivência, não é à toa não, é dura, muito complicado, eu que já empreendi,
sei o quanto é complicado e às vezes dá vontade de você desistir. Não é fácil. Por quê? Porque às vezes você calcula uma coisa e o mercado da outra, acontecendo em fatores, mas você tem que ter perseverança, acreditar que vai dar certo e ajustar. Está o tempo todo estudando. Como é que está esse mercado? Como é que está esse segmento? Quem é empreendedor tem que estar estudando sempre sobre o seu mercado, sobre o seu segmento, para ver qual é a tendência de mudança e você procurar estar à frente da tendência, tá? Então, com isso, você vai confirmar o seu potencial financeiro, confirmar o seu potencial financeiro. Quanto que eu consigo faturar por mês? Quanto que eu consigo pagar de conta? Receber todo mês. Então, a partir disso aí, você começa a ter um norte. Como é que a empresa gera caixa? Quanto por mês ela consegue gerar de caixa? Para que você possa se desenvolver bem no seu negócio. Por quê? Nesse período de sobrevivência, o empreendedor, ele vai ter dois focos. O primeiro foco está aqui embaixo. É a geração de caixa. Mas como é que ele gera caixa? Ele gera caixa girando, comprando e vendendo, recebendo. Então, quanto mais isso acontece, a folga, a margem de lucro vai fazer com que o caixa dele aumente, melhore. Melhorando o caixa, o que é que acontece com o resultado econômico, com o resultado financeiro? Melhora, dá lucro, a empresa começa a dar lucro, tá? Então, nessa fase 1, a dica que eu dou na fase sobrevivência é: calma, bote para rodar, analise o seu cliente. Quem é o seu cliente? Quem é o seu cliente? Você já pensou nisso? Quem é o seu cliente? Você está indo para a primeira fase, sobrevivência. Quem é o teu cliente? É homem? É mulher? É jovem? É menino pequeno? É bebê? Faixa etária? Qual é o poder aquisitivo? Então, tudo isso são fatores que no dia a dia você vai ter que estudar. Como é que eu faço para atender o cliente masculino, para atender o cliente feminino, tá? Para atender o jovem? Estou me reportando jovem até 14, máximo 16 anos. A criança, se seu público-alvo for a criança, como é que você vai tratar a criança? Como é que você vai atender a criança? Aí você diz: ah, mas a criança não vem, normalmente vem com a mãe, com o pai. Mas quem é o seu cliente, né? A criança. Então você tem que se preocupar com o atendimento da criança. A mãe e o pai, se o filho estiverem satisfeitos, felizes, eles vão também estar satisfeitos e felizes com o serviço prestado ou com o produto a ser comercializado, tá? Então, sobrevivência é primeiro momento, é fase 1. Fase 1, aonde sua empresa se encontra? Fase 1, sobrevivência. Professor, quanto tempo demora? Depende, 1 ano, 2 anos, para que você tenha uma certa estabilidade e possa pensar em mudanças, em evoluções. Mas para você evoluir, você precisa ter números, dados, informações privilegiadas acerca da sua empresa. Quanto eu consigo faturar por mês historicamente? Tem sazonalidade, alteração? Tem meses, verão é ótimo, verão. Moramos no Nordeste, moramos em Alagoas, excelente verão para várias atividades. Chegou o inverno, muitas atividades param ou trabalham muito menos, diminui o volume de atividades, né, de serviços. E aí, como é que você vai fazer nesse período que tem uma queda nas vendas? Qual a sua ação? Qual o seu mecanismo para manter a empresa funcionando? Tem que pensar nisso. Você está na fase de sobrevivência. Muitas vezes, a depender do segmento, o segmento suco-alcooleiro, que é muito comum no Nordeste, período da safra, todo mundo com muito dinheiro. As empresas rodam, as empresas funcionam. É mais fácil sair do papel, começar a rodar, mas quando acaba a safra, como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer quando acaba a safra? Entendeu?
Então a gente tem que pensar nisso, porque a gente está na fase de sobrevivência. Então, por enquanto, eu preciso me manter vivo, me manter respirando, fazer com que a empresa consiga vender, consiga receber, tá? Consiga comprar novamente, pagar as contas e se manter no mercado. Pense nisso. Fase número 1, sobrevivência. Daqui a pouco a gente fala da fase número 2, mas enquanto isso, reflita, anote, faça seus cálculos. Quanto você precisa faturar por mês para cobrir todos os custos e dar uma margem boa para você enquanto empreendedor? Tirar alguma coisa por conta do trabalho que você está realizando. Quanto é que você acha que precisa faturar? Já fez essas contas? Está na época, sobrevivência. Até mais.